Vai passando o tempo, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, não avança, não cresce, não há novas vitórias, porque o cara está parado no tempo e no espaço. E aí, quando passa o tempo, ele fica vivendo do passado. A vitória já aconteceu há muito tempo, mas ele só fala naquela vitória, mas não tem novas. Aí ele se torna saudosista. Aí você conversa com ele e fala, não, 10 anos atrás eu era bom nisso. Você lembra? O cara já não aguenta mais falar sobre aquilo, porque o cara só vive daquilo. Você pode falar, cara, do fulano, não, ele vai falar, te contar isso que aconteceu, não sei mais o quê. Mas como que é a vida dele hoje? Nada. Mas ele não avança, porque ele está desfrutando daquela vitória até hoje. Davi não levou nem um dia desfrutando, ele desfrutou do que aquilo produziu na vida dele. Mas passou, acabou o tempo. Lutou com Golias, acabou. Matou, acabou. Agora vamos para uma nova etapa. Vamos que eu preciso aprender. Eu preciso crescer. Tem novas guerras, novas vitórias a serem conquistadas. Não ficou parado. Pergunta para o seu irmão, você é saudosista? Fala para ele, saudosista é porque não está tendo vitória. Essa é a definição de saudosista. Quando a nossa igreja era 30 pessoas, era uma bênção. Todo mundo conhecia todo mundo por nome, o relacionamento era bom e tudo. Agora cresceu, desandou. Ué, mas quando tinha 30 pessoas, orou, jejuou, clamou, insistiu diante de Deus, trabalhou, plantou e agora colheu. Mas eu preferia antes. Por que agora não continua trabalhando para que essa igreja maior viva como essa igreja menor? Desfrutando da harmonia, crescendo, avançando. Porque, eu imagino, a Bíblia fala que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? Quem? Vocês estão precisando ler mais a Bíblia, está escrito isso lá em Coríntios. Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, outro cuidou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então quem é que cresce a igreja? É o homem? Não, é Deus. Então isso é vitória, é bênção do Senhor. Mas por que é que o meu coração fica? Porque eu não tenho essa disposição de mudança para esse novo tempo. Porque uma igreja maior requer mudança em todos. Na liderança, nos liderados, nos espaços, no contexto, nas programações, nas estratégias. Mas o saudosista ficou. E ficou por quê? Não tem disposição de mudança. Não tem disposição de avançar. E se não tem essa disposição, vai parar no tempo, no espaço e não vai desfrutar mais de vitórias. E com certeza no final vai ser uma pessoa amargurada. Davi fez o quê? Matou Golias e já rapidamente começou a se preparar para novas vitórias. E o texto que nós lemos diz isso. Olha o que no capítulo 18, verso 5 fala. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. E se você continuar lendo o texto para frente, você vai ver que vitórias uma após a outra. Por que dessas vitórias? Porque ele se adequou ao novo tempo. O tempo da funda acabou. Agora é o tempo da espada. Eu preciso aprender isso. Eu preciso investir nisso. Eu preciso crescer nisso. Se não há esse coração, e se você ficar parado no tempo e no espaço, acabaram-se as vitórias na sua vida. Mas fala para o seu irmão, você vai ter muitas vitórias, porque vai haver mudanças grandes na sua vida. Então, primeiro, não ficar vivendo de forma despreocupada, desfrutando da vitória. Segundo, para esse novo tempo, Deus vai enviar pessoas, cooperadores, que vêm da parte de Deus, para investir na sua vida, para você conquistar novas conquistas, para você conquistar novos desafios, para você continuar crescendo. Deus sempre se preocupa com você. Deus sempre está enviando suprimento e cooperadores para investir na sua vida, para que você cresça. Então, esse texto que nós lemos, vamos lê-lo novamente. Deus coloca aqui alguns cooperadores na vida de Davi.
Então, vamos ler novamente do capítulo 18, a partir do verso 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Então aqui tem 3 personagens. Um é o próprio Davi. Davi, eu falei para os irmãos no domingo passado, quando você lê uma história na Bíblia, pega os nomes e veja o significado deles, porque vai ampliar o seu entendimento, ficar mais claro o contexto e como você deve proceder. Então, Davi na Bíblia significa o amado. Davi na Bíblia, então, aponta para aquele que Deus está investindo, para aquele que Deus chamou, aquele que Deus escolheu, que Deus o ama, e que Deus vai investir, Deus vai proteger, Deus vai guardar, Deus vai abençoar aquele homem. Esse é Davi, é um símbolo. Fala para o seu irmão, você é Davi. Fala para o outro, você é Davi. Você fala, mas como? Será que Deus me ama mesmo desse jeito? Ama. Pode ter certeza, você é um Davi. Seu irmão, não estou vendo isso. Eu espero que hoje Deus abra os seus olhos para você ver isso. Mas então nós somos o Davi. Mas Deus incluiu mais 2 personagens. Evidente que nas nossas vidas nós temos muitos personagens, mas tem alguns principais. Então, da sua própria vida, você é um desses personagens. Não vou falar que é o principal, porque Deus está na história. Então, quando Deus está na história, não tem mais nada para ninguém ser o principal. Mas você está lá junto de Deus, amém? Mas Deus incluiu o Saul. O que significa Saul? Saul significa o desejado. Então Saul era o mais alto homem de Israel, o mais belo. Era um dos mais valentes que existia em Israel. Era o que tinha muitas estratégias, um coração guerreiro para lutar. Então, Davi tinha recebido uma palavra de quê? Que ele seria rei. Agora ele estava diante de um rei. E o desejo de Davi era viver com esse rei, porque ele tinha a ver com o propósito dele, Davi. Se ele seria rei, ali está diante dele, então, o homem mais preparado como referencial para Davi. Então, Saul é aquele que atrai as pessoas para ele, para si. Saul é aquele, então, que detém, vamos pensar ali, o poder, ou as habilidades, ou os dons, que você olha e fala, é isso que eu quero. E isso te atrai. Só que, quando Davi começou a viver com Saul, ele percebeu algo. Que Saul, que era aquilo que ele desejava, é aquilo que ele sonhava em ser, era também na vida dele aquele que o perseguia. Saul passou perseguindo Davi a maior parte dos seus dias. Saul limitava Davi. Saul, quando ele olhava para Davi, Davi era tão somente uma escada para ele, Saul, subir. E Davi percebeu que Saul era assim, porque Saul não o amava e nem tinha aliança com ele. Então Saul era alguém que atraiu Davi e que atraía as pessoas sobre si, que era, na verdade, uma resposta aos desejos do homem, aos desejos naturais. Saul tinha uma casca. Saul tinha beleza natural, mas não tinha consistência. E Davi percebeu isso rapidamente, depois passou a andar com ele. Mais do que isso, Saul se tornou inimigo de Davi. Então eu vou te falar algo. Nessa caminhada, nessa nova etapa, não tem como você não conviver e não estar perto de um Saul. Mas saiba, esse Saul, que é alguém que já te atraiu, que é alguém que já te inspirou, que é alguém que você falou, isso poderia ser um grande referencial na minha vida, é o mesmo que vai te perseguir, atrapalhar a sua vida, e tudo que tocante a ele vai dar dor de cabeça para você.
Porque, como eu disse, não há amor dele para com você, não há aliança. Mas Saul estava ali. Davi, depois da vitória, foi colocado do lado de Saul. Foi Davi que escolheu isso? Não, Deus colocou.